Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar novamente com a disciplina de educação musical. Essa mais ainda, né, porque é uma disciplina bem desafiadora e eu gosto bastante porque ela está totalmente voltada para a inclusão. Se vocês tiverem tido oportunidade ou ainda quiserem, né, dar uma folhada rápida no guia, vocês vão ver que ela difere muito das outras disciplinas de educação musical que foram lecionadas, porque ela tem um caráter voltado para a inclusão, tanto no sentido de discutir as políticas públicas voltadas para a inclusão, os casos de deficiência e, principalmente, como sempre, é claro, nós vamos falar sobre as dificuldades e as possibilidades para o trabalho com a inclusão musical. Tá? Isso não tem relação exatamente com a musicalização, tá? Mas com a inclusão até das aulas de instrumento também. Nós vamos ter alguns convidados que eu vou pedir para que participem com pequenas palestras aí para ajudar dentro do possível, tá? Pessoas que já trabalham com inclusão, que fazem trabalhos aí nesse sentido e que nós possamos aí ter um módulo bem produtivo, assim eu espero. Para você que já teve experiência, se quiser compartilhar com a gente, vai ser um prazer. E para quem nunca trabalhou com o caso de inclusão ou não pretende dar aulas, eu espero que algumas das dicas possam ser úteis aí para vocês, caso vocês precisem. Ok? Então, nós vamos falar um pouquinho de terminologia, né? Que é uma coisa que pega muito para o sentido da inclusão. A questão, qual que é a terminologia adequada, né? Qual que é o nome que eu devo utilizar, né? Não digo correto, porque as coisas vão sempre sendo modificadas, mas qual é a terminologia mais adequada, né? Então, vamos lá. O aluno tem uma deficiência, então, pessoa tem uma deficiência, né? Tem gente que confunde. Deficiência física sensorial, ela diz respeito aos sentidos, por exemplo, visão, audição, está mais relacionado a questões corporais, por isso que a gente fala de deficiência física, tá? Já a intelectual é a deficiência que nem sempre ela é visível, ela está relacionada com a parte cognitiva do indivíduo. Então, a gente tem, por exemplo, o autismo, que são as mudanças e as alterações qualitativas em interação e na comunicação, tá? Que é o caso mais comum aí de música, acredito que a maioria receba, geralmente até por indicação dos psicólogos, fonoaudiólogos, né? É a questão do autismo e a síndrome de Down. Também temos aqueles com altas habilidades, que pode ter foco e características ou habilidades específicas, mas também ele tem medo, tem insegurança como os outros. Então a gente fala assim: ah, mas se o fulano é superdotado e ele é quase como se fosse um Beethoven no piano, ele, né, vai tão bem no instrumento, por que eu tenho que tomar cuidado com relação ao programa de aula ou com relação a lidar com a situação? É porque a alta habilidade, tudo que é extremo, foge do natural, ele gera essa insegurança, esse medo, essa instabilidade, digamos, emocional. Então, tanto o autismo como quem é superdotado, ele pode sim ter, a gente não usa nem esse termo mais, praticamente são altas habilidades, eles podem sim sentir uma certa insegurança, diferenciando da parte social com os demais, tá? Com os demais colegas. Primeiramente, há um problema conceitual relacionado à grande diversidade de terminologias utilizadas por diferentes correntes teóricas, como a gente comentou, né? O item conceito de deficiência mental. Então, acrescente-se ainda a dificuldade diagnóstica que é associada a estes casos. E vale lembrar que, de modo diverso da deficiência mental, as doenças mentais, por exemplo, a psicose, o autismo, elas não são definidas por alterações nos processos de desenvolvimento cognitivo ou de aprendizagem, mas por falhas na estruturação psíquica, tá? Só para deixar claro aí. Então, as doenças mentais, que são os quadros psicopatológicos na infância, são passíveis de remissão e, por isso, deveriam ser prioridade nos atendimentos terapêuticos. Sabemos também que, nesses casos, a educação ela pode ser terapêutica, principalmente se realizada nos primeiros anos de vida.
Então, sempre que o diagnóstico vem, quanto mais cedo ele vier, mais fácil de diagnosticar, mais fácil de se trabalhar as dificuldades, as habilidades do aluno. E um último aspecto que dificulta o trabalho com os alunos portadores do diagnóstico diz respeito às implicações emocionais que eles acarretam na relação com os educadores ou com os colegas. Então, o desconhecimento das características dos quadros de doença, da deficiência mental, a angústia que é gerada pelo contato com a deficiência, as imprecisões da etiologia, ou a deficiência ou a inconstância mesmo de um padrão comportamental, mobiliza sentimentos que vão do temor até ao apego exagerado, da raiva gerada pela impotência à negação das possibilidades de intervenção pedagógica. Então, deficiência mental, ela é um quadro psicopatológico, então ela diz respeito à questão cognitiva. Então, tanto os aspectos estruturais quanto os instrumentais podem ser ou estar alterados. Só que o que caracteriza a deficiência mental mesmo são as defasagens e as alterações nas estruturas mentais para o conhecimento. Aí você deve estar perguntando, né? Como é o relacionamento de um profissional de música, seja você um instrumentista, um professor, um educador musical ou um musicoterapeuta, né? Qual é esse relacionamento que a gente pode ter com essa família? A chegada do inusitado, a gente fala que tudo que é diferente, que é inusitado, dá uma sensação, primeiramente, geralmente, hoje menos, mas ainda assim, de luto, né? A morte do filho saudável idealizado, a morte da perfeição, entre aspas, né? Que o ser humano geralmente busca isso. Então, primeiramente, é como se fosse um choque, né? E essa questão de desconstruir a ideia de perfeição é muito complicada para algumas famílias. Por isso que não é por maldade, a fulano esconde que o filho tem algum tipo de problema. Não, não é que esconde, e também não é um problema, né? Isso é uma questão que é de aceitação, às vezes é difícil mesmo, no primeiro momento, tá? E a gente tem também aqueles mecanismos de defesa, por exemplo, às vezes uns não percebem a deficiência, né? Eles não percebem mesmo. É a questão do mecanismo de defesa, tipo assim, a pessoa parece que está vendo a situação, mas ela fica negando o tempo todo e fala, não, imagina, não é autismo, não é. E aquela questão da negação também, ela é uma dificuldade. Primeiro para a família, né, para o pai, ou avô, avó, que cuida daquela criança, e depois isso reflete também na escola e no relacionamento social, né? E vários erros de iniciante de música, por exemplo, a gente pode observar, às vezes a criança tem uma dificuldade tremenda de marcação de pulso, às vezes ela entende só um conteúdo que você passa depois de inúmeras repetições, ou uma letra mais ilegível, às vezes o pai fala, é só colocar óculos, tá tudo certo, e às vezes não é o óculos, às vezes é uma questão cognitiva. O estado emocional mais infantilizado. Então, tem algumas características, eu sei que isso também é característica de outras coisas, mas elas apresentam, às vezes, uma leve deficiência no aspecto cognitivo. E quanto antes a gente descobrir isso, como já foi mencionado, mais fácil da gente conseguir ajudar a família, mais fácil de conseguir um resultado positivo com os estudos e com as teorias também, né? Alguns pais insistem em falar, por exemplo, de timidez. Não, mas o meu filho tem nada não, ele só é tímido. Puxou pro avô, né? Então, a timidez é um outro fator de esconder, né? Um mecanismo também de defesa ou de projeção. Vamos buscar um culpado, mas por que tem essa deficiência? Às vezes um embaraço, às vezes um desapontamento. Então, tem uns que têm esperança de cura, acha que vai fazer uma musicoterapia e que vai ir na psicoterapeuta e vai ter cura, né? Então, estatisticamente, 4% das pessoas nascem com deficiência. É um fenômeno da natureza. E são comuns frases, por exemplo, às vezes uma criança, ela vai estudar música, mas ela não consegue tocar bem um instrumento musical, às vezes ela vai mais para o lado de percussão, por exemplo, ela se identifica com o tambor, com os instrumentos percussivos, e o pai quer que ela toque piano, como todas as outras crianças da família.
Aí ela fala assim, mas se é para tocar qualquer coisa, ou se é para fazer só isso, não, fica em casa mesmo. Tipo, o rendimento às vezes é um pouco lento para certas crianças, mas cognitivamente é muito na vida dela. E aí o pai fala assim, não, mas se for para tocar só esse tamborzinho aí, se for só para fazer essa bobeirinha aí, fica em casa mesmo. Então, gente, tudo isso vocês vão enfrentar. É muito comum essa negação, essa questão de querer um resultado rápido, né? Como os demais. E às vezes isso não é possível. Né? Não só com o portador de deficiência, mas com qualquer pessoa. Então, essa questão da ansiedade dos pais também, vocês têm que tomar cuidado, às vezes, para isso não contaminar as suas aulas, para não contaminar o que você acredita e o rendimento que você, mesmo que lentamente, mesmo que tão pouco, você percebe que o seu aluno está conseguindo, tá? Então, essa parte de relacionamento com família é uma das questões, hoje menos, né, repito, mas ainda é uma questão difícil, mas que a gente tem que ter discernimento, tem que ter paciência e acreditar no nosso trabalho, no potencial que a música e no poder que a música pode adquirir na vida dessas pessoas, ok? Então, a partir da epistemologia genética, né, delimitou algumas características de cognição das pessoas, né, a gente fala muito do QI, hoje já está meio que em desuso, né, esses tipos de testes foram todos hoje atualizados, não existe aquele QI de antigamente, né, para compreender os aspectos formais da inteligência dessa população. Então, segundo a autora, o nível operatório formal característico do pensamento adulto não é alcançado pela pessoa com deficiência. Essa fica fixada, pelo menos, no nível das operações concretas. É aí que está a dificuldade, né? A autora formula a hipótese de uma viscosidade cognitiva responsável pela lentidão do desenvolvimento cognitivo, que provocaria fixações em níveis arcaicos de organização e também a dificuldade de generalização e transposição das aprendizagens realizadas num determinado ponto para outros setores. Agora, em relação à estrutura orgânica, né, a gente tem quadros neurológicos e genéticos que produzem obstáculos à estruturação cognitiva. Em princípio, sim, porque todos os danos do sistema nervoso central, qualquer que seja a causa, ele pode produzir uma diminuição da capacidade intelectual. Tá? Então, as dificuldades relacionadas à estruturação psíquica têm sido classificadas como condutas típicas. Os alunos com condutas típicas são aqueles que apresentam problemas de adaptação à escola, porque eles manifestam condutas associadas à dificuldade de aprendizagem nesse contexto. Então, a gente fala que tem criança, por exemplo, que se talvez ela fosse ter aula particular, como antigamente tinha, né, um professor específico para ela, e não ter que ir à escola, a aprendizagem seria outra. Por quê? Porque ela não tem dificuldade, ela tem dificuldade com o convívio com os outros, com o social, que é também, claro, necessário para a vida. Então, em síntese, a deficiência mental, ela está relacionada à possibilidade de conhecer, né? Cabe ressaltar que a deficiência mental não é a causa de uma neurose, da psicose, ou nem do autismo, nem vice-versa. É crescente o número de evidências de que muitas crianças classificadas, às vezes, como deficiente mental, elas não seriam caso elas tivessem mais cedo, né, recebido em tempo hábil um atendimento adequado às suas necessidades educacionais especiais. Pessoas com deficiência intelectual necessitam do cuidado de seus múltiplos recursos didáticos para se desenvolver, para expandir as percepções de mundo de pessoa. O professor precisa estimular as habilidades, fazendo as escolhas certas dos recursos a serem utilizados em sala, ou que seja numa aula particular, que seja no seu projeto, para proporcionar os conhecimentos e os conceitos. Na educação especial, os alunos que apresentam deficiência intelectual fazem necessário que o ensino de música esteja atrelado a essa reflexão, de levá-lo a ampliar as possibilidades, né? Explorar mais os elementos musicais. E a neuropsicologia relaciona mecanismos neurais com as funções mentais. E o autor apresenta alguns estudos sobre déficit intelectual associado às lesões, como outras disfunções podem afetar a área musical. E estas deficiências são denominadas amusia congênita, ou seja, é a incapacidade de decifrar, por exemplo, um gênero musical.
A amusia é uma perturbação neurológica no processo musical e é considerado um tipo de agnosia auditiva, tá? Tem um termo também muito utilizado que se chama processamento auditivo, tá? O que é o processamento auditivo? É a capacidade que o cérebro tem ou não de processar, por exemplo, som, né? Vamos falar de música, de som, de ritmo. Quando eu ouço, aquele som vai chegar o quê? Vai chegar no lobo temporal. E ali ele é decifrado, e depois você vai saber, por exemplo, que a nota que foi tocada é dó, que a nota que foi tocada é mais grave, que a nota é mais aguda, ou que é o fá, ou é uma nota alterada. Só que algumas pessoas, elas têm algum comprometimento justamente no lobo temporal. Então, o que acontece? Ela não consegue processar o som corretamente. Então, às vezes você toca o lá, ela fala que é dó. Aí você toca o lá de novo, ela teima que é dó. Você fala, nossa, fulano não está aprendendo. Mas às vezes essa questão é uma disfunção no lobo temporal. Olha só como que é complicado, né? É a mesma coisa da gente falar do daltonismo, né? Da cor para o daltônico. Não é que ele não entende, não é que ele não sabe, ele não processa aquilo. Então, a pessoa às vezes ouve e fala que é outra coisa, né? É um distúrbio de processamento auditivo. E ele pode ter problema de linguagem, ele pode ter um problema na escrita, ele pode ter um problema, às vezes, de trocar letras. Às vezes tem criança que, por mais que você explique, ele começa a trocar letras em determinados pontos. Então, tudo isso pode também ser relacionado com questões emocionais. Então, vocês viram a dificuldade que é decifrar o erro não, né? A dificuldade aí de uma pessoa. Às vezes está relacionado com questão cerebral mesmo. Não é porque ele não está levando a sério ou porque ele tem uma dificuldade, não. Às vezes é uma questão mesmo no lobo temporal. E sobre as funções dos hemisférios direito e esquerdo, mesmo que o esquerdo seja fundamental para processar padrões tonais e outras funções, é justamente no direito que acontece o processamento, por exemplo, melódico. Então, as áreas cerebrais, elas estão interligadas e muitas vezes os comandos para determinadas tarefas são interrompidos em caso de lesão. Pode ser um acidente de trânsito, por exemplo, ou um atleta, né, sofre um acidente no trabalho. Então, um dos métodos recentes para analisar a atividade cerebral, eles estão utilizando a neuroimagem. Ela vai ajudar o quê? Analisar a atividade cerebral. E aí vai ser possível analisar com detalhe o processamento de tarefas ligadas a diferentes contextos. E isso tem ajudado muitas pessoas. Deficiência intelectual e música, né? Então, a atividade musical mobiliza quase todas as regiões do cérebro de que temos conhecimento, e além de quase todos os subsistemas neurais. Ao ouvir música, a gente vai estimular várias áreas do cérebro, vocês sabem disso, né? Que a música trabalha tanto com o lado direito quanto esquerdo. E o córtex auditivo, o córtex visual, que é o caso da leitura de notação musical, o hipocampo, que está relacionado à memória, a amígdala, que está relacionada com as reações emocionais e a música. Então, através do ensino musical, é possível escolher atividades que possam contribuir com a estimulação precoce de crianças acometidas por lesões que afetam certas regiões. Então, por isso que é importante ter o diagnóstico. A gente sabe que muitas vezes o pai esconde, ele não leva, ele não passa para você o diagnóstico, para que você possa ajudar. Mas, caso isso seja possível, procure realizar atividades que vão desenvolver exatamente o lado cerebral que você precisa, tá? E como que você vai preparar as aulas, né? Estabelecer uma rotina. Então, principalmente para quem tem autismo, vocês sabem que eles são metódicos com relação a isso. Então, tem uma canção de entrada, fazer um jogo de silêncio, focar a atenção deles para iniciar a aula. Uma atividade central, depois você pode fazer uma variação com relaxamento, apreciação musical, uma canção de despedida. Numa aula seguinte, você pode tranquilamente repetir algumas questões, aprofundar outros conteúdos. Então, a rotina é extremamente importante para alguns casos. Segundo Viviane Louro, devemos sempre manter uma rotina nas aulas para as pessoas com deficiência intelectual, porque a sequência lógica das atividades pode colaborar muito com a organização neurológica desses alunos. O que mais que é importante? Repetição das atividades, né? Assim como as variações das mesmas, para que eles possam fixar aquele conteúdo.
Então, a gente pode trabalhar a matriz de 6 temas, vamos supor, duração, altura, intensidade, timbre, caráter expressivo, contexto, estruturação, notação musical. E a gente pode subdividir em tópicos. Então, você vai explicitar esses conteúdos, você vai trabalhar várias aulas com eles e não vai ficar repetitivo, vai ficar mais condensado, tá? O ensino-aprendizagem multissensorial, ele engloba, sim, os sistemas visuais, auditivo, gustativo, tátil, olfativo e proprioceptivo. E apesar de sermos todos aprendizes, né, no fundo, as pessoas com deficiência intelectual, elas têm se beneficiado mais da abordagem por terem impedimentos na compreensão mais abstrata. Então, tanto faz ser adulto, criança, né? A gente pode fazer atividades práticas, a gente pode conseguir a realização da atividade, porém não conseguem manter um pulso. Vamos supor que o aluno, independente da idade, ele tem essa dificuldade. Então, ou conseguir realizar contorno melódico preciso com boa afinação. Você vai encontrar casos que, por mais que você explique, que você tente, faça exercícios, aquecimento vocal, a afinação não é boa, né? Mas com dificuldades em articular certas palavras, ou ainda de memorizar a letra. Como ajudar, né? Perceber a recursividade. Então, avançar etapas, mas tem que estar sempre voltando em outras, senão a gente não vai conseguir um resultado satisfatório, ok? Bom, pessoal, essa disciplina, como eu falei para vocês, é uma disciplina bem, assim, desafiadora, né, em todos os sentidos. É um conteúdo muito extenso para um módulo apenas. A gente precisaria de pelo menos 2 módulos para falar tudo o que apresenta. Mas o guia veio um pouco extenso justamente para que vocês possam ter onde consultar, tá? Certos materiais. As nossas aulas também vão ser práticas, vão ter dicas de atividades práticas e espero que vocês gostem da disciplina, tá? Sejam todos muito bem-vindos e, como sempre, estou aberta a sugestões, caso vocês queiram. Tipo, professora, eu peguei um desafio agora, uma escola, estou trabalhando com autismo, eu estou com muita dificuldade. Eu estou trabalhando com síndrome de Down e estou sem ideia, né, de como fazer, de como relacionar com os alunos, de como ter atividades diferenciadas. Então, eu estou à disposição, independente, claro, né, do conteúdo, às vezes no passo a passo de uma atividade, mas a gente está aí aberto para sugestões temáticas que vocês precisarem, ok? Vou pausar a gravação, o pessoal que está aqui ao vivo quiser fazer perguntas, e mais uma vez, obrigada pela presença.